Pregadores por excelência. Irmãos, trabalha o dia inteiro, não sai direto do serviço, vem para cá, para a igreja, para adorar e louvar, amém? E que Deus continue dando graça, amém? Amém, irmãos? A recompensa vem do Senhor Jesus, né? Amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso irmão Doni vai estar trazendo a palavra nesta noite, falando aí do amor de Deus, da palavra de Deus, que você possa ouvir, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Então a gente se alegra em poder estar aqui, amém? Estende suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, usa, Senhor, teu vaso nas mãos, ó Deus, fale aos nossos corações, Espírito Santo, também pedimos, Senhor, desde já, repreenda todo Espírito contrário à tua palavra, nos dê a bênção em nome de Jesus, amém, amém? Então a palavra está com o nosso irmão e as palmas glorificam Jesus. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Vocês estão bem hoje? Todo mundo já jantou aqui? Tem todo mundo, né? Que nem eu, às vezes eu vou jantar lá para as 11 da noite. Nós vamos pegar a palavra de Deus no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos de 7 a 14. Uma boa noite, uma paz, grande paz do Senhor para você nessa noite, para os irmãos que estão em casa, para os irmãos da quadrangular lá de Jariru, pastor Delson, pastor Anália, os demais irmãos lá. Estava vendo aqui o Samuel, me lembrei daquele domingo, Samuel, que nós estivemos lá pregando, tinha meia dúzia de gente, né? Um domingo eu fui lá, eu pensei que eu estava no endereço errado, cheguei lá e não consegui entrar na igreja, tanta gente. Que bênção, que bênção, que bênção, né? Então, Apocalipse 22, versículos de 7 a 14. Quem achou, diga amém. Deixa eu pegar meu óculos. Tem gente que perguntou se eu sou o irmão do César Filho. Eu não sou não, tá, irmão? E do Biafra também não, viu, pastor? Maldade desse povo. Então, Apocalipse 22, versículos de 7 a 14. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nas mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me: não ceres as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar
na cidade pelas portas. Amém. Quero me colocar na tua presença, Senhor, os meus irmãos, para que o Senhor fale para todos nós nessa noite, porque a tua palavra é palavra de vida e de salvação, é palavra que pode trazer transformação para todos nós, Senhor. Então, através da sua palavra, o Senhor edifique, Senhor, o Senhor console, Senhor, console aqueles corações que estão tristes hoje, porque nós sabemos que o Senhor caminha ao nosso lado, o Senhor está conosco, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coloca o Senhor. Eu sempre faço anotações aqui, porque senão eu me perco aqui, viu, irmãos? Então, Apocalipse 22. O pessoal que, nós, né, o pessoal que estuda teologia, estudo bíblico, algumas coisas que os pregadores, os pastores falam aqui na frente, muita coisa o pessoal fala assim, mas isso eu já sei. Mas tem muita coisa que você fala, inclusive muita história que você conta, que muita gente não sabe. Então por isso que às vezes a gente repete o mesmo versículo, o mesmo capítulo, a mesma história, muitas vezes. Para quem sempre frequenta os cultos, vai falar, mas de novo essa história, né? Uma vez eu ouvi o pastor falando isso aí. Eu falei, mas de novo o pastor está falando isso. Mas é porque sempre tem alguém que não ouviu a história. Tem sempre alguém no meio de nós, ou não, né? Que não conhece, que não sabe. Então, por exemplo, tem gente que não sabe o significado, o que significa a palavra Apocalipse. Você sabe? Significa? Pode falar. O que significa a palavra Apocalipse? A cara de Théo do Alex. Revelação? Esse, ó, tá vendo? Alex, né? Então, irmãos, a palavra Apocalipse significa livro da revelação. Então, foi escrito pelo apóstolo João, no final do século I. Naquele momento, ele estava prisioneiro, exilado na ilha de Patmos, lá no Arageu, a pedido do imperador Domiciano. Esse imperador, ele perseguia cristãos. Qual imperador que não perseguia cristãos, né? Porque ele sempre queria ser o adorador, ele queria ser adorado, quer dizer, o imperador, ele queria ele ser adorado, mas João era aquele cristão que nem você e eu, a gente não se curva para as coisas do mundo, para certas coisas do mundo. Então, o imperador aprisionou João, e lá ele teve essa revelação, a revelação do livro do Apocalipse, foi escrito e entregue a ele, e ele passou isso para 7 igrejas da Ásia naquela época, e essas palavras chegaram até nós, são cartas que chegaram até nós, e as cartas de São Paulo, apóstolo, etc. E você vê, tem gente, irmãos, que tem a Bíblia em casa. Uma vez conversando com um amigo, ele falou que ele nunca, só abriu a Bíblia uma vez, que ele ganhou a Bíblia, ele abriu e colocou lá, como se fosse, sabe, o pessoal que usa amuleto, essas coisas, colocou aberto lá no Salmo 91, e ele falou que ele nunca leu a Bíblia. Eu falei, você é cristão? Eu sou cristão, mas para você ser cristão, você não pode só ter a Bíblia aberta na sua casa, você precisa ler a Bíblia. Para você ser cristão, você precisa conhecer Cristo. E para você conhecer Cristo, você precisa conhecer a história de Jesus, a história dos apóstolos, a história da igreja. Aí sim você pode falar que você conhece Jesus. Então, a cada dia, nós percebemos, irmãos, que o livro do Apocalipse vai se desenrolando. As profecias do livro vão se cumprindo. E exatamente aquilo que Jesus falou um dia, lendo o Apocalipse e olhando para o mundo hoje, que do jeito que as coisas estão, não pode continuar. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículos de 1 a 28, Jesus falou que tudo que está acontecendo seria somente o princípio das dores. Se tudo isso que nós vemos no mundo, guerras, fome, terremoto, tudo, né, essa bagunça na política, e muitas pessoas sofrendo com isso, as consequências chegam para nós de uma forma ou outra, mais cedo ou mais tarde, percebemos que as profecias estão se cumprindo. Então Jesus fala que tudo isso, tem gente que fala, nós estamos vivendo tempos difíceis,
Isso tudo é só o princípio das dores. Imagina. Até depois do culto, né, irmãos? Eu aconselharia você ler Mateus 24, de 1 a 28. Depois desse capítulo, tem Jesus falando sobre a sua volta. A ficha para muitas pessoas não caiu ainda, que Jesus está voltando, não caiu. Então vive a vida do jeito que dá para viver. E é triste isso, sabe? Porque não faz nada para a salvação de si mesmo. Tem gente que acorda com cada pecado grande, né? Tem gente que acorda pensando em maldade, vai dormir pensando em maldade. Eu parei de assistir jornal da Record, às vezes a gente acaba assistindo, só me dá desgosto, tristeza, porque é só, sabe? Mas essas coisas não podem sucumbir à nossa fé. Então, queridos irmãos, a gente podia falar da grande crise que nós estamos vivendo. Estamos vivendo num momento de crise mundial, uma grande crise de valores. E dentre essas crises poderíamos citar a crise geopolítica, a crise econômica financeira, a crise cibernética, a crise climática. Você vê que tem lugar que não chovia, está chovendo. Tem lugar que tinha mar e não tem mais mar. O mar vai se preparar do outro lado, não é uma loucura? A crise humanitária, a crise social, a crise da saúde pública, a crise pessoal, existencial, a crise moral e inversão de valores. Certos animais têm mais valor que você. Se alguém fazer um mal para você, não dá nada, mas se você fizer mal para algum animal, você vai preso, sem fiança. Inversão de valores. Cadê o seu valor de filho de Deus, de filha de Deus, nos dias de hoje? E não podia faltar aqui, nessa lista, a crise da fé. A crise da fé. Me lembro aqui de Hebreus 11, 6, onde nós lemos, muitos dos irmãos sabem decor, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos ao nosso Deus se a gente não tem fé. Na história do cristianismo, presta atenção bem agora nessa parte, nunca se viu tanta apostasia, tanto escândalo, principalmente no meio dos cristãos, no meio das igrejas. Conselho que eu vou te dar essa noite: de nenhum escândalo, nada nem ninguém pode sucumbir à sua fé. Entendeu essa noite? Nada. Você vê um escândalo acontecendo por aí, pessoas negando a sua própria fé, fazendo certas igrejas de circo, cada coisa horrorosa que a gente vê. E tem pessoas que deixam de vir na igreja porque fulano fez tal coisa lá do outro lado do país. Nada pode sucumbir à sua fé. A sua fé tem que ser inabalável. A sua fé tem que ser em Jesus, não em homens de carne. Irmãos, tem que ser em Jesus. Salmos 125, capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Tem até uma música, né, mano? Maricão. Que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor. Tem quem confia no Senhor aqui? Amém. São como um monte de Sião. Você tem que ser como um monte de Sião. Pode até balançar, mas desbarrancar não vai, cair não vai. De vez em quando a gente balança, não é? Está seguro aí, não pode cair. Então, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Você foi chamado e você tem que permanecer. Na igreja você tem que permanecer. Se você vê coisa errada na igreja, você vai permanecer. Em alguns lugares você vai ver escândalos, você vai permanecer. Nada pode abalar o seu chamado, o seu batismo, o compromisso que você tem com o Senhor diante da sua vida. Essas coisas não podem abalar você, não podem abalar a mim. Amém, meus irmãos?
Segundo estatísticas, o maior país cristão do mundo é o Brasil. É o Brasil, só perdendo para os Estados Unidos. Porém, apesar de o Brasil ser um dos maiores países mais cristãos, né, do mundo, depois dos Estados Unidos, não é essa a realidade que nos apresenta. De um país, de uma nação formada de adoradores que reverenciam o Senhor, que cumprem os mandamentos, que praticam o amor, a justiça. Não é isso que se apresenta diante de nós. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Eu levantei aqui alguns pontos que eu peguei tudo lá do Google. Por que o Brasil não parece ser um país cristão? E também, nós sabemos, né, irmãos, que tem muita gente que fala. Eu me lembro quando eu era católico, e aí, qual a sua religião? Eu sou católico. Eu nunca fui na igreja. Só foi quando eu era pequeno, levaram para batizar, depois foi quando casou, depois não foi mais, mas é católico, é assim. Então tem muito cristão de fachada. Qual a sua religião? Não, eu sou evangélico. Amém. Aí depois você sabe que coisas falam, nossa, mas o evangélico não faz isso. Quando você foi batizado antes do batismo, você era um, hoje você é outro, você é redimido. Hoje você é luz, você é luz. Então, que país é esse, irmãos? Um país cristão que, por ano, isso aqui é estatística atual, tá, irmãos? Por ano são feitos quase 1 milhão de abortos no Brasil, só no Brasil. Quase 1 milhão de abortos só no Brasil. O Brasil possui o maior número de latrocínio, ou seguido de morte. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. O Brasil é um país com um dos países com o maior número de suicídios. Diz que a cada 40 segundos alguém tira a sua própria vida. A cada 40 segundos. E nessa estatística, as pessoas que mais se suicidam, a faixa etária é dos 14 anos até os 29 anos de idade. Jovens que nasceram numa época com tudo isso que temos, irmãos, de tecnologias, tudo ao nosso favor, tudo mais fácil. Não tem, tem ainda, mas na época dos meus avós que trabalhavam, acordavam 4 da manhã para trabalhar na roça, né? Colher café e tal, aquela vida dura, não tinha nada na casa. Tem jovem que tem tudo, tem celular, tem internet, tem moto, tem tudo na vida e tira a própria vida. Isso só me faz chegar a uma conclusão: que as coisas do mundo, apesar de parecer que nos preenchem, nos tornam vazios. Nos tornam vazios, não preenche o coração e a alma, porque esse é só o Senhor. É só o Senhor. E é isso que você veio fazer nessa noite: preencher o seu coração e preencher a sua alma. O Brasil é o país com o maior número de corruptos. Você não precisa nem falar, né, irmãos? O Brasil é um dos maiores consumidores de drogas, entorpecentes. O Brasil é um dos países, dos maiores consumidor de pornografia. Não sei se os irmãos sabiam, mas muitos sites pornográficos, eles se hospedam na Rússia, na Alemanha, porque, por exemplo, na Rússia a pedofilia não é proibida, então eles hospedam lá fora, o servidor é fora do Brasil e tem acesso. O Brasil está no ranking. O Brasil é recordista em divórcios. O trânsito no Brasil é o que mais mata no mundo. O que mais mata no mundo, Alex. Falando assim, não dá medo de sair, você é motorista de ônibus, né? Você deve enfrentar cada bomba no trânsito, não? Um dia eu indo dar aula lá no São Francisco, dou aula na igreja lá.
De repente, uma mulher na minha frente, ela resolve parar e dar ré. Vou parar, agora eu vou dar ré. E eu vindo atrás. Quase que eu bati nessa mulher. Bati assim, o carro bateu, né, irmão? Não, eu bati na mulher jamais, né? Quase que o meu carro bateu no carro dela. E ela, eu não buzinei, porque eu estava indo lá numa igreja e tinha acabado de levantar, porque assim, como eu durmo muito tarde, eu acordo, eu levanto, mas eu vou acordar lá para, na verdade, eu vou despertar lá para 11 horas. Então eu não tinha acordado direito, eu estava meio anestesiado, não sabia o que estava acontecendo, mas parei, a mulher deu ré, virou assim no carro e deu a volta, e ela nem olhou para mim. Eu falei, nossa, é assim então? Eu faço o que eu quero, eu paro, entro, né? Poxa vida, pergunta que não quer calar, irmãos: como pode um país ser tão cristão, tão religioso? Com base nesses dados, a conta não está batendo, tem alguma coisa errada. O maior país cristão, um dos maiores, né? Estados Unidos, que ganha, e tem um índice tão alto assim, de tantas coisas assim, que, meu Deus, o trânsito mais violento, dá medo de sair de casa. Eu estou querendo comprar uma moto esse ano de novo, eu já tinha uma, vendi, estou querendo comprar uma outra, mas eu estou com medo, porque as pessoas não olham mais para frente, estão olhando no celular, tudo é o celular. Eu acabei batendo a porta do meu carro na minha garagem, irmãos. Eu fui sair e o bonecão aqui esqueceu de fechar a porta, né? Aí, quase que eu derrubei a garagem em casa. Quase que eu derrubei a garagem. Tortei a porta lá, sorte que foi pouco, né? Mas o rapaz, o funileiro, falou para mim, e a Quintativa é reformista, tipo, o que tem de batida traseira, a Quintativa, você não faz ideia. Por quê? Porque o pessoal não está olhando para frente, está olhando no celular, vendo a mensaginha. Um segundo faz a diferença, irmãos. Isso foi em 1992. Eu capotei um carro. Um segundo eu olhei. Não sei por que eu fui olhar para a esquerda. Na verdade, eu fui olhar para trás. E eu a 130 por hora. A hora que eu vi, estava numa curva. Capotei o carro. Não deu tempo de nada. Só deu tempo de falar: Senhor, tem misericórdia. Aí, quem já sofreu acidente de carro aqui? Levanta a mão. Alguém já sofreu? Já, né, irmãos? O barulho da morte é horrível. Lá está batendo ferro. É o barulho da morte. É horrível. Porque um segundo de desatenção, eu não consegui fazer a curva. Um minuto, um segundo, né? Um segundo, só olhei assim para trás e voltei. Não consegui fazer a curva. Então, com tudo isso que nós vemos, irmãos, nós percebemos que realmente o Apocalipse está se cumprindo cada vez mais. Aqui no versículo 11, que nós lemos aqui agora há pouco: quem é injusto, faça injustiça ainda mais, né? Quem está sujo, e suje-se ainda mais. Vocês perceberam uma coisa? Desses últimos 10 anos, não sei se vocês perceberam, parece que aquela pessoa que está no mal, ela está praticando mais mal ainda. A pessoa que é boa, ela está lutando para se manter. O cristão está lutando para se manter de pé. Mas tem pessoas que você conversa, você vê que a pessoa não quer mudar de vida. Eu sempre falei com os meus irmãos, eu para o pastor Edilei, né, a gente sempre conversa, que alguns lugares que eu frequento, para ser luz nesses lugares. Só que eu já comecei a deixar um pouco para lá, não estar mais nesses lugares. Porque tem lugar que eu começo a falar de Deus para a pessoa ela está embriagada, ela não está no seu juízo. Você já falou de Jesus para a pessoa que está embriagada? Ela concorda com tudo, mas depois ela não lembra de nada. Não é assim? Parece que você está jogando, né? Tem situações sim, que parece que você está jogando pérola aos porcos. Eu sinto que eu estou jogando pérola aos porcos, às vezes, que aconteceu uma situação muito engraçada nessa semana, no mês passado, perdão. Eu saindo do banco, aí uma senhorinha, ela chegou para mim quase chorando: meu filho, me ajuda, mas quase chorando. E vocês sabem, né, irmãos, que o músico tem uma sensibilidade aguçada, chora qualquer coisa, né? Se você chegar na minha frente, começar a conversar comigo, ficar com cara de choro, eu vou chorar primeiro que você. E às vezes você nem vai contar uma história triste, você vai contar uma piada, não vai falar alguma coisa, mas eu acabo chorando primeiro. E essa senhorinha veio quase assim, com aquela cara, poxa, e ela parecia minha avó. Olha só que coincidência, mamãe. Ela lembrava muito da minha avó, porque minha avó
estavam lá em cima. Que belezinha, né? E o cristão, filho de Deus, tem que estar atento a tudo. Aí ela segurou em mim, ai meu filho, me ajuda. Eu falei, o que foi? O que foi? Olha, você não podia me ajudar com a conta de luz? E não sei o que. Foi bom da história, eu vou resumir para vocês. Ai, segura meu filho, que eu estou passando mal, segura, né? Aí eu segurei nela, falei, então, o que foi, vovó? Daí ela falou, a conta de luz está atrasada, né? Deixa eu dar uma olhadinha na conta de luz assim, ó. Irmãos, ela mostrou a conta de luz, R$380. Aí eu falei, nossa, vó, segura aí, eu vou desmaiar. Se agora a senhora segura eu, 400, quase R$400, meu Deus. A senhora é dona de uma usina hidrelétrica? Eu ligo 20 equipamentos na minha casa, não tenho tudo isso de força. E aí, sabe como que é, né? Falei, vai ter Jesus me testando, né, irmãos? E às vezes ele testa você na hora que você acha que ele vai testar você aqui, sentadinho no banco, ele vai testar você na rua. Porque vai ter Jesus me testando a minha fé, né? Eu preciso aproveitar e fazer essa realidade. Aí eu quase chorando com ela, triste, falei, puxa vida, né? Olha só, irmão, vai vendo. Eu falei assim, olha, então tá bom. Eu vou levar, eu estava com a conta na mão, eu vou levar essa conta de luz, eu vou levar para casa, que as minhas contas eu pago tudo em casa, eu não pago aqui no banco. Aí só falta a certeza que eu vou pagar essa conta da senhora, vai estar paga. Se a senhora quiser dar um do celular, ai meu filho, mas a minha filha falou, você para dar o dinheiro para mim. Ela estava querendo que eu desse o dinheiro para ela. Irmãos, mas eu fiquei tão assim, eu falei, não acredito que eu fiquei. E puxa vida, não acredito. Eu falei, vó, você está querendo passar a perna em mim, vó? Não, não sei o quê. Daí sabe o que ela fez? Ela largou falando sozinha. E foi. Aí. Mas Deus viu a minha intenção, que eu ia ajudar ela, né? Chorei com ela ali, né? Então, tem pessoas que você vai ajudar, você está jogando pedra aos porcos. Jesus falou isso. Você tem que ter discernimento. E tem gente que você ajuda a sair da lama, você vira as costas e ela volta para a lama, vira um porquinho, né? Você dá um banho dele, daqui a pouco, tchum, lá no brejo. Está cheirando porco cheirado, não sei. Tem gente que faz do porquinho pet, né? Tem gente que vem de criar cachorro, cria porquinho, né? Até uma vez faz tempo, isso comentei na igreja, que eu vi um aniversário, né? A porquinha. Ai, como é o nome? Não, enfim. E sabe quando o pessoal canta parabéns para a porquinha? Eu falei, o apocalipse se cumpriram, os valores se inverteram. Meu Deus do céu! Quem é injusto? Quem está sujo? Sujo mais. Agora, irmãos, chegamos a uma grande realidade. Qual é essa grande realidade? Ou tudo ou nada. Essa é a grande realidade. Ou tudo ou nada. Viver tudo com Deus, ou viver tudo sem Deus. Apesar de que eu prefiro viver só em Deus, mas Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 36 fala: chegou a hora da separação do joio e do trigo, começou a separação. Então não se assuste, irmão, não se assuste quando determinada pessoa não vir mais na igreja, quando determinada pessoa ela desaparecer, você não tem mais notícia dela, porque ela tomou o caminho dela. É Deus separando o joio do trigo, não insista. Eu falei para vocês que tem lugares que eu frequento que eu falo de Deus, as pessoas não querem saber, elas ficam irritadas. Deus está incomodando as pessoas. Você fala de Deus para algumas pessoas, elas se sentem até ofendidas, parece que elas querem bater em você. Então está assim. Então, como explicar o mundo do jeito que está assim, tem tanto cristão? Esse livro de Mateus, a gente entende muito bem. Capítulo 15, versículos de 8 a 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí. Tem gente que está na igreja, mas o coração está longe. Tem gente que está na família, mas o coração está longe. O seu coração está onde? O seu coração está perto ou está longe? Então, por isso que a estatística do nosso país é dessa forma, é assim. Por quê? Um monte de gente. Eu vi, não foi um dia o pastor falando
que o presidiário, o pessoal do crime, antes de cometer o delito, eles fazem a oração do Pai Nosso. Não fazem? Pai Nosso, que estás no céu. Por isso que eu falo para as pessoas. Quando você for se direcionar ao seu Deus, não deixe ocupado. Tem uma amiga minha que sempre, eu sempre oro para Deus, Deus. Eu falei assim, olha, falei o nome dela, eu falei assim, olha, quando você for orar, pedir para Deus, não fala somente o nome de Deus, fala Jesus. Fala Jesus. Começa a falar Jesus. Porque se você falar só Deus, fica algo muito vago, né? Para nós não é vago, Deus é Deus, não é isso? Mas para algumas pessoas você precisa dar uma direção. Fala Jesus. Então, o seu coração está longe de mim. Muitas pessoas o coração está longe. E se o coração está longe, como é que Deus vai trabalhar nesse coração? Se o coração está longe. Agora, tem mais alguns pontos aqui que eu quero colocar para vocês. Quando eu falo de animal, viu, irmãos? Eu tive 3 cachorros, né? Um morreu atropelado, os outros 2 viveram praticamente até o fim. Era como se fosse uma família mesmo, um amor muito grande, né? Então, nós devemos amar a criação de Deus, que são os animais. Amar, cuidar, né? Até teve um momento da história, vocês sabem, Deus preferiu colocar os bichos na árvore e deixar o povo lá fora. Você está entendendo? É isso aí, né? Mas então, até parece uma palavra tranquila de Jesus quando ele fala: o povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Mas aí eu fico pensando, quem trata cachorro como filho e vota em partido, me perdoa, fala isso, por favor, me perdoa. Quem trata cachorro como filho e vota em partido abortista, tem o coração longe de Jesus. Nas próximas eleições, em nome de Jesus, eu peço para você, analisa, pede ajuda, pesquisa, não fica votando em qualquer um. Por quê? Se hoje o nosso Brasil é um dos maiores no ranking de acordo, é porque tem gente lá na frente assinando e foi aprovado. Se você, se eu, se nós votarmos num partido que é abortista, todas as crianças que a partir de então forem abortadas, você e eu vamos ter culpa disso. Diante de Deus nós vamos ter culpa. Então toma cuidado quem você põe à frente dessa nação. Toma cuidado quem você põe para dirigir essa nação. Não acredita no que a TV mostra. A TV só mostra a mentira. Os jornais são pagos, são manipulados, são pagos para manipular a gente. Nessa hora todo mundo dá de bonzinho, aparece bem anjinho. É seu voto, é meu voto. Mas olha como o nosso país está. Fatiar o nosso país. Lógico que os meios não mostram, mas lá na Bahia ela tem uma mini China lá. Ninguém sabe, quem sabe disso. Alguém de vocês sabe disso? Alexa, né? Viajar também, dirigiu. Desde quando ela vai escapadinha, Bahia. Mas não precisa ir para lá não. Aliás, falando em mini China, quem tem aí amigo chinês no Facebook? Levanta a mão. Vocês não têm amigo chinês não? Vocês não são globalistas mesmo, né? Fatiar o nosso país, irmãos. Então olha só como que esses poderosos eles pensam. Se a gente invadir o país, vai ter derramamento de sangue, vai ter guerra. Então eu vou fazer o seguinte: se eu sou da China, se eu sou um cara importante, eu vou fazer o seguinte: eu não vou. Porque se eles quisessem declarar guerra no nosso país, meu filho, esquece. Então o que eles fazem? Eles não vão mandar bomba aqui para destruir, matar todo mundo, destruir tudo e reconstruir, não. Eles compram um lote aqui, eles compram um lote lá, eles compram a Bandeirantes, né? Eles compram as universidades federais, eles daqui a pouco nós estamos nas mãos deles. Deixa eu continuar aqui. O Jesus falou, né? O povo honra e honra com os lábios. Aliás, pessoas muitas, né? Só da boca para fora, mas o coração está longe. Quem não consegue perdoar, o coração está longe de Jesus. Quem faz justiça com as próprias mãos,
o coração está longe de Jesus. Quem não tem paciência com os pais idosos, com ninguém. Conheci uma pessoa que não tem paciência com os pais idosos. O coração está longe de Jesus. Quem não pratica a caridade, mas é difícil praticar a caridade. Não. Só de você, por exemplo, ter paciência no café da manhã, né, sua esposa quer falar com você, você senta, você escuta ela falar. E ela fala. Você entendeu? A minha esposa ela fica louca da vida. Quando ela começa a falar, eu fico meio vesgo. Né? Você está na Domilândia de novo? Eu não vou falar mais de Domilândia. Eu vou, irmãos, eu vou. Não sei por que acontece. Acontece com vocês? Minha esposa fica brava. Praticar a caridade. Um dia eu sentei do lado de uma senhora na cidade, ela contou em 10 minutos a vida dela inteira para mim. Até quando ela. Tem que tomar cuidado, viu, moço? Até quando ela tinha no banco. Tudo da vida dela contou para mim. Se eu fosse uma pessoa do mal, praticar caridade, ouvi. Caridade não é algo sobrenatural, não, tá, irmãos? É algo muito acessível. Na casa da gente tem um monte de caridade para a gente ir. Quem vai à igreja não larga os pecados de estimação. Não larga os pecados de estimação. O coração está longe de Jesus. Eu não fiz lendo, tipo assim, lendo a Bíblia, eu não fiz, mas eu já vi mensagem. Quem na igreja finge ler a Bíblia no celular e fica lendo mensaginha? O coração está longe de Jesus. Às vezes o cara tem tentação de ver uma mensaginha lá. Aqui é lugar de adorar, né, irmãos? Lugar de adorar. Quem não crê não se batiza, não busca a verdade que é Jesus. O coração está longe dele. Preconceituoso, orgulhoso, vaidoso, prepotente, não sabe lidar com as indiferenças sociais, com as diferenças, e vive humilhando as pessoas. O coração está longe, o coração de Jesus. Quem julga demais, quem é falso, mais alguém falso. E mais uma vez, quem dirige mal, dirige sem carta, dirige embriagado, drogado, colocando em risco a vida do próximo. O coração está longe demais de Jesus. Agora parece que a lei, né, você não precisa mais fazer exame de baliza para tirar a carta, é isso, gente? Meu Deus do céu. Eu estava vendo aqui na Glicéria uma pessoa tentando estacionar um carro lá, quase que eu chamei o bombeiro, meu Deus. Eu vou chamar o bombeiro. E vai, e volta, e vai, vira mais de 5 minutos. Eu falei, nossa, agora vai bater, agora vai entrar no banco. Ficou 10 minutos, mas quase que eu falei, olha, posso estacionar? Eu ia fazer presença com medo, né? Eu falei, posso estacionar para o seu carro? Então vai ser daqui para pior. Olha que situação. Mas existe uma esperança para esse Brasil melhorar. Eu estou olhando para ela. Eu estou olhando para essa esperança. A esperança para o Brasil melhorar. O Brasil melhorar. Porque você chamado de Jesus, você veio fazer diferença. Então você já começou a diferença na sua casa. A sua casa, por exemplo, Alex, a diferença está aqui. Você, sua filha, o genro, sua esposa. A diferença, a família está aqui, né? Os irmãos que estão aqui. Então ainda há esperança para o céu, e a esperança está exatamente aqui. O Senhor pode contar com você? Pode contar com você, irmão? Pode contar comigo, né? Comigo ele pode. Então, aqui no capítulo 22, versículo 10, na Bíblia, não seleis as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está ao tempo. O tempo está próximo à vinda de Jesus. E no versículo 12: eu venho logo para dar a cada um segundo as suas obras. Tudo que você fizer para o reino, tudo que você fizer de bondade, de amor, todo perdão, toda misericórdia, nada vai ficar sem a falha. Jesus vai te recompensar, vai pagar tudo. Porque o nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo. Então, irmãos, do jeito que está, não pode ficar. Temos que fazer alguma coisa. Vamos fazer. Porque, com esta estatística, eu fiquei muito triste de saber que tanto de crianças são abortadas. Às vezes, sabe o que eu fico pensando, família?
Acho que nós abortamos aquele que quer trazer a cura para o câncer, a cura para a tuberculose, não sei, aquela doença que não tem cura. Talvez uma dessas crianças ia trazer essa cura e nós abortamos. Se a mãe de Thomas Edison tivesse abortado ele, será que a gente teria lâmpada? Né? É isso que a gente pensa? Com todo respeito, né? Se a irmã Elida tivesse abortado, a Érica não estaria aqui. Se a minha tataravó lá atrás, no passado, tivesse abortado ou tivesse decidido que não quer ter filho, vai adotar um cachorro, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então, uma simples decisão na sua vida não muda só a sua vida, muda uma história. É uma história de vida, uma história de vida. Talvez uma decisão que você toma agora muda tudo. E a decisão que você vai tomar agora nesse momento é de: Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé, porque ainda é pouco. E aquilo que vem, que nós vamos enfrentar, esse ano é ano de Copa, né? Já vem a politicagem de novo. Então, irmãos, em nome de Jesus, busquem saber em quem você vai votar, quem você vai colocar para representar você. Você viu quem está representando nós? Meu Deus, que tristeza! Eu fico muito assim decepcionado em saber que o maior número de médicos que tem nos hospitais são ateus. A maior parte dos professores são ateus. Os enfermeiros, juízes, feministas, ateus, não sei o quê. Cadê o povo cristão nesses lugares? O povo cristão não está buscando ler, não está estudando, não está procurando chegar a um cargo melhor. Ah, eu me acomodei, está bom assim. Você sabia que você poderia ser um bom juiz, um juiz cristão, um delegado cristão, um médico cristão? Não aqui no Brasil, tá, irmãos? Fora. Médico ateu. A pessoa chega lá com gripe, não sai mais do hospital, porque já fatiaram a pessoa toda. Poxa, eu sou da música. A cultura musical no Brasil está falida. Faliu. Todas as cantoras MPB hoje têm que ter uma opção sexual diferente. Todas, sem exceção. Ou você tem que fazer pacto de sangue. Eu vivo por aí, eu vejo. Não tem, sabe? Cadê o povo de Deus? Se nós somos luz e a gente só ficar com a nossa luz aqui na igreja, o que fica? Nós não vamos mudar o mundo, irmãos. Então precisa ter delegado cristão, precisa ter juiz cristão, mas para isso precisamos estudar. Nós precisamos estudar para que o povo de Deus ocupe esses lugares importantes. Os lugares importantes do Brasil estão ocupados por pessoas da esquerda, pessoas que não adoram o Deus que você adora, que nós adoramos. Então, para pensarmos hoje, irmãos, para pensarmos hoje, chega na sua casa e fala: Senhor, o que eu poderia fazer, o que eu poderia melhorar em mim para te servir e para tornar esse mundo um pouquinho melhor? Que esse mundo seja o seu convívio, só o seu convívio. Pensou? Se eu no meu convívio eu for melhor, você no seu convívio for melhor, aí sim, esse mundo vai ser melhor. Mas enquanto nós deixarmos as outras pessoas: eu não quero saber de política, porque eu não entendo, não quero saber de política. Só que daí, as pessoas ruins, elas querem saber de política, elas estudam, fazem faculdade, estudam, e depois ocupam um lugar para mandar na sua vida, para decidir tudo que você sabe. Eu cansei disso, nós não cansamos, o povo cansou. O povo brasileiro, o Brasil é um país abençoado, de povo abençoado, mas o povo de Deus, o povo de bem está sendo sufocado, irmãos. Não podemos deixar, porque em Cristo somos vencedores, nós somos mais. Então, eles fazem, nós podemos fazer melhor. Eu, como professor de música, eu tenho dado educação musical verdadeira para os meus alunos. Alguns deles falam assim: nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia que tem música que leva você à depressão, a suicídio, tem um monte de música.
Música sofrência, música de corno, ela vibra numa frequência tão baixa. Quem é que vibra numa frequência baixa? Eu exagerei, né? Falei besteira aqui, né? Porque o pessoal fala, né? Sofrência, essas músicas vibram numa frequência tão baixa. E quem é que vibra numa frequência baixa? São os demônios, os espíritos inferiores. Aí você fica vibrando nessa frequência você vai ter câncer, você vai ter 1000 problemas, você vai ser infeliz na vida amorosa, tudo vai dar errado. Mas não, nós vamos vibrar na frequência do amor, na frequência do amor, na frequência do amor, viu? Na sua casa, sintoniza, quando as coisas vai sair do controle, você já sintoniza na frequência do amor, é aqui que eu vou ficar, né? Eu lembro que meu avô tinha um rádio velho, para ele sintonizar uma rádio lá, não era rádio a ele, né? Aí sintonizava, é o Zé Bétio, sou velho, Zé Bétio. Então sintoniza a frequência do amor, a frequência boa, a frequência do céu, de Jesus. Daí nós vamos realmente fazer do nosso país um pedacinho de céu, não é, irmãos? Amém? Então vamos orar e escrever para o Senhor nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos colocar o nosso país nas suas mãos, Senhor. O Senhor chamou esse país, essa nação, é uma nação abençoada, Senhor. Uma nação onde a gente planta, tudo nasce. Uma nação, Senhor, que tem adoradores nessa nação, Senhor. Existem pessoas de bem, Senhor, de coração tranquilo, sim, servos, filhos teus autênticos, que te adoram em espírito de verdade, Senhor. Não deixa, Senhor, essa nação sucumbir na mão dos maus, Senhor. E o Senhor, venha intervir, Senhor, com a tua misericórdia sobre essa nação, Senhor. Nós colocamos a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. E que o Senhor coloque no nosso coração, Senhor, um espírito decidido para que nós estudemos, Senhor, para que nós formemos, Senhor, bons advogados, bons delegados, bons juízes, bons pastores, bom naquilo que nós fazemos, para nós ocuparmos esses lugares, Senhor, onde está ceifado o mal, Senhor, porque o mal uma hora tem que sair, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da separação do joio e do trigo, Senhor. Separa mesmo, Senhor, aquilo que é joio e aquilo que é trigo, Senhor. O trigo vai ficar, mas o joio vai cair. E quando o joio cair, que você não se escandalize e que isso não chegue a abalar a sua fé, porque é Deus agindo no nosso povo, é Deus agindo no meio do nosso povo. Então nós colocamos, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus Santo. Nós colocamos, Senhor, essa nação nas tuas mãos, Senhor. E nós agradecemos. Quão bom é viver nesse país. Que país abençoado, Senhor. Que povo abençoado, povo acolhedor, povo que ama, povo que abraça, povo que chora, Senhor. Um povo que é quente, Senhor. Não um povo frio, como em muitos países, Senhor. Que não tem o calor do teu Espírito, que não tem o calor dessa fé abrangente, Senhor. A fé que o povo cristão, o povo brasileiro tem. Um povo que acredita, Senhor. Um povo que está, sim, Senhor. Um povo que está aos teus pés, sim, Senhor. Então, Senhor, nós confiamos a Ti. Confiamos a Ti, Senhor. Tudo aquilo que precisa ser feito e mudado. E a mudança vai começar hoje na nossa vida, na nossa casa. Vai começar hoje. Nós vamos, Senhor, com esse espírito decidido, como fala no Salmo 51, vai, Senhor, um espírito decidido. Esse espírito decidido que eu quero para essa noite e para amanhã, Senhor, para que eu possa ser, Senhor, para que eu possa entender que eu sendo melhor, Senhor, o Senhor vai poder contar comigo e fazer o melhor. Porque se eu voar, o Senhor vai voar comigo. Se eu pedalar, o Senhor vai pedalar. E se eu amar, Senhor, o Senhor vai ser muito feliz. Porque o Senhor sabe que daí um dia eu vou entrar no Senhor e morar contigo. Então eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Muito obrigado. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Glória a Ele, Senhor. Amém.
nations, falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all